Você pode abrir sua Bíblia, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Na verdade, nós estamos numa grande travessia, do ponto de vista de palavra, de até algumas diretrizes proféticas de Deus para a gente, não para a comunidade Rema, mas a gente sente o Senhor nos trazendo uma mensagem para os filhos hoje na terra, que tem mexido um pouco com a gente, né? Então eu entendo que nós, como comunidade, o Senhor tem nos dado uma graça, uma sabedoria da gente entender a nossa porção a partir da realidade que a gente vive. Então eu vim contribuir por aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Até brinquei com a pastora Elivânia, disse: eu vou fazer da pastora Elivânia as minhas palavras e entrego o microfone, porque na semana passada foi muito forte. Na verdade a gente vem consistentemente. Por isso que eu quero deixar aqui para você um convite, querido. Não perca o culto. Não perca o culto. É um conselho que eu te dou de amigo, é um conselho que eu te dou de um pai espiritual. Não deixa para domingo você colocar algumas coisas na tua agenda, de você, domingo é um dia que eu quero mexer com isso, limpar, fazer alguma coisa, para que nada tire você da oportunidade de estar na casa do Senhor, né? Nós temos as mídias sociais, daqui a pouco a gente vai começar a transmitir o culto pelo YouTube, é uma bênção, mas nada se compara à atmosfera do lugar. Por isso que eu quero encorajar você a se organizar, porque o Senhor ele tem nos dado palavras que, se você for entender ao longo daquilo que a gente tem ouvido, tem formado algo dentro de nós. Eu entendo que o Senhor está te esvaziando a gente e colocando algo dele. E se talvez você faltar em um domingo, você pode perder uma peça do quebra-cabeça. Você já viu um quebra-cabeça faltando uma peça? Você olha para ele, você não celebra todas as peças que foram achadas, mas você foca o olhar na peça que não foi encontrada. Então não seja você alguém que está permitindo faltar uma peça nesse quebra-cabeça na sua vida, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 3, nós vamos ler um pouquinho, mas eu preciso discorrer com vocês essa palavra que está queimando o meu coração. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Troconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, um monte de nome você colocar no seu filho, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegando também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer nós? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos é ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e conteitai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura ele seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Pode se aceitar adorando ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, de mim mesmo não tenho nada para entregar para o teu povo, Pai, porque eu sou faminto da tua voz, da tua palavra,
Mas, Senhor, agora venha sobre nós, Pai. Unge os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração. Que eu seja um transmissor e um condutor daquilo que o Senhor tem para falar para a gente como povo, Pai. Nós somos teus filhos, em nome de Jesus. Queridos, por que eu trouxe essa palavra para vocês nessa manhã e ela queimou meu coração? Porque nós precisamos começar a estabelecer algumas bases. Quando às vezes a gente ouve, nós trabalhamos para um reino, o evangelho do reino. Então eu vim aqui tentar contribuir de alguma maneira para vocês o que é o evangelho do reino. Porque muitas vezes, quando a gente ouve falar do evangelho do reino, parece que a gente está falando de um outro evangelho. E na verdade não é um outro evangelho. É que Jesus, ele manifesta na prática o que o Antigo Testamento apontava. Então por isso que não tem como você não passar pela Bíblia sem entender a paternidade. Por quê? Porque o Antigo Testamento é o pai apontando para o filho, e o Novo Testamento é o filho apontando para o pai. Então ninguém trabalha separado. Por isso que não tem como a gente pregar e a gente anular o Antigo Testamento depois que Jesus veio. Porque na verdade eles trabalham juntos. Então Jesus, ele veio manifestar, ele veio estabelecer o evangelho do reino, que não é um evangelho diferente, mas é a prática daquilo que tinha sido ensinado. Então uma das coisas que o evangelho do reino nos traz a partir da visão de Jesus é que a gente vai precisar quebrar alguns paradigmas. E eu peço que vocês orem por esse tempo de mensagem, porque é uma mensagem muito densa. Nós precisávamos chegar nesse nível de maturidade para ouvir o que a gente vai ouvir. E o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar na nossa raiz evangélica é a gente parar de endemonizar tudo. Porque se você achar que tudo que acontece na sua vida é demônio, você acha que você precisa de libertação e não de arrependimento. E o evangelho é uma mensagem de arrependimento. Então você não pode parar, você precisa parar de endemonizar as coisas. Nós precisamos crescer no Senhor e parar de associar que tudo que acontece na nossa vida é demônio. Te dou um exemplo prático. Você compra um bem que você não pode pagar, e esse bem quebra. E aí você vem e diz assim: o inimigo está furioso. Não é o inimigo que está furioso, é você que comprou uma coisa que você não pode pagar. E você precisa se arrepender, vender, desfazer, voltar da onde você caiu. E aí você vem para a igreja. Por isso que hoje os nossos cultos de libertação, eles estão abarrotados de pessoas. Por quê? Porque a gente aprendeu a atribuir a demônio aquilo que a gente não tem coragem de se arrepender. Então João Batista vem pregando uma mensagem de arrependimento. Pasmem vocês, em que momento nasce esse texto? Houve um silêncio de 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Quem tem Bíblia em papel, você mate a curiosidade. Depois de Malaquias, algumas Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco. Cada página representava 100 anos do silêncio de Deus. Se você já reparou, se você talvez não sabia, ou pensava que aquela página era para você fazer anotações, não era. Aquela página era uma mensagem do céu sobre o silêncio de Deus. E aí quando Deus, ele volta a falar com o teu povo, ele volta exatamente nesse texto que nós lemos. Então nós lemos que, por que eu disse alguns nomes para você colocar nos teus filhos? Por quê? Porque pulou toda a hierarquia daquele tempo, Rafa. Pulou tetrarca, pulou monarca, e aí Deus pega e toma um cara que vai para o deserto. E qual era a comida que esse homem comia? Mel e gafanhoto. Sabe o que o Senhor está falando para a gente? São dias do Senhor voltar a falar com o teu povo através de gente simples. Talvez você está esperando em altas posições, em altas cadeiras, alguma resposta, e eu vim te dizer: ouça o homem que come mel e gafanhoto que está indo para o deserto. Porque ele saiu da cidade e ele foi para o deserto, e o povo foi ouvi-lo no deserto. Então nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Então são dias que Deus está mexendo na lógica. Por quê? Porque Ele não usou uma pessoa culta para voltar a falar com o teu povo. Ele usou uma pessoa oculta. Aonde estão os anônimos do reino nesses dias? Aonde estão aqueles que não têm fama, que não têm milhares de seguidores, que não têm like, que não estão se preocupando com isso? Porque na semana passada nós ouvimos uma mensagem, e a essência dessa mensagem diz: pelo que você se move? Quando a pastora Elivânia pregou sobre o apóstolo Paulo e o seu chamado e que ele abriu mão, a essência da mensagem foi: pelo que você se move? Deixa eu dizer uma coisa para você: se você se move por um salário, você vai ter que negociar a sua missão. Mas se você se move por uma missão, você vai poder desfrutar do teu salário. Então o teu salário limita aquilo, a intenção na qual você faz as coisas.
Eu acho que foi na terça-feira que eu dei um exemplo prático. Quando alguém pede no teu trabalho para fazer alguma coisa que não faz parte do escopo do teu trabalho, como você responde? Eu não sou pago para isso, porque o teu salário limita o teu raio de atuação. Só que o Evangelho não tem esse limitador. Muitas vezes nós vamos ter que fazer algo que a gente, aos nossos olhos, não somos pagos, porque nós não somos pagos pelo homem da terra. Por isso que eu não posso, como pastor Sérgio, tudo isso que nós estamos aqui trabalhando e construindo no Senhor, é orar para que Deus te livre de um sofrimento presente. Mas eu preciso te preparar para que você não tenha um sofrimento eterno. Por isso que muitas vezes, quando a gente trabalha por curto prazo, a gente abre mão do longo prazo. Então tem coisas que nós vamos precisar resolver, para que você não perca a eternidade de vista. Então o Senhor, Ele mexe algumas lógicas, Ele quebra alguns paradigmas. Mas o que eu aprendo com João Batista, e aí há um atributo de João Batista muito importante, um dia eu ministro mais sobre ele, mas diz que ele é a voz do que clama no deserto. Ele tem uma voz, mas essa voz não é dele. Essa voz não é dele. E pasmem vocês, o pai de João Batista ficou mudo durante os 9 meses de gravidez da mãe dele. O pai da voz ficou mudo. Por quê? Porque ele não acreditava que Deus podia gerar aquele menino. E nós não sejamos pais espirituais, mudos nesses dias, enquanto o Senhor está gerando através de nós uma voz para uma geração. Nós precisamos colaborar, nós precisamos contribuir. Mas João Batista, ele era a voz do que clama no deserto. Ele emprestou as cordas vocais dele para um clamor que não era dele. E nós estamos aqui como João Batista, e eu oro para que o Espírito de João Batista volte a repousar sobre nós como igreja. Nós como igreja precisamos urgentemente que o Espírito de João Batista volte sobre nós. Porque depois mais para frente eu vou falar, e alguns começaram a confundir ele com o Cristo, e ele deixou claro: vocês estão pensando que eu sou o Cristo? Eu não sou. Eu não sou. Fazer algumas coisas, andar numa conduta com o Senhor, talvez vai fazer algumas pessoas começarem a olhar para nós. Mas nós precisamos saber para quem nós estamos olhando. Porque quem vê a mim, Jesus disse, meu Pai. Então quem olhar para mim precisa saber para quem que eu estou olhando. Porque senão eu vou me corromper. Senão eu vou parar na missão e achar que por causa de mim algumas coisas estão acontecendo. Queridinho, você não é a última bolacha do pacote de Deus. Você não é a última Coca-Cola do deserto de Deus. Deus não está implorando o teu favor e o teu serviço para que o reino dele avance. Então nós precisamos quebrar esse paradigma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É um privilégio ser escolhido pelo Senhor. Porque o pastor Sérgio ministrou 2 semanas atrás. Quando o Senhor escolhe Davi, ele disse aqui: eis aqui um homem segundo o meu coração. Não era mérito de Davi. Se você for olhar talvez a história de Davi, e talvez nenhum de nós ungiria Davi para fazer o que Davi fez. Mas o Senhor disse: eis aqui um homem segundo o meu coração, Rafa. É a decisão de Deus. A decisão de Deus a gente nunca vai entender. Os planos de Deus a gente nunca vai compreender. Aí Deus vai e escolhe a gente. Passeia pela terra no ano de 2023, escolhe uma comunidade e fala: achei graça em vocês. Eis aqui uma comunidade segundo o meu coração. Por que Deus escolheu? Não sei. Se eu tentar entender por que Deus nos escolheu, eu vou começar a colocar mérito numa coisa que é aplicada à graça. E eu não posso colocar mérito naquilo que é graça. Foi o Senhor quem escolheu. Cabe a mim cooperar com a escolha de Deus, me adequar com a escolha de Deus. Ele escolheu. Por que o Senhor nos fez dessa maneira? Por que o Senhor está derramando isso para esse tempo? Eu não sei. Então quando eu vou orar para o Senhor, não é por quê, mas é para quê. Você precisa aprender na tua vida a trocar um porquê por um para quê. Porque muitas vezes algumas coisas na nossa vida não acontecem. Por quê? Porque a gente fica questionando: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Gente, o porquê é dúvida, o para quê é propósito. O porquê é dúvida. Por que comigo? Ó vida, não. Para que, Senhor? Para que eu estou passando por isso? E aí o Senhor fala: agora você entendeu, meu filho, é por isso, eu vou te levar para isso. Eu preciso te alinhar, eu preciso te fazer. Então nós estamos debaixo de uma mensagem de um homem que vem com uma mensagem dura. Agora, nós precisamos estabelecer algumas coisas. Antes de Deus te dar um nome, Ele precisa te dar uma voz. Porque não adianta você ter um nome e não ter uma voz. Não adianta as pessoas terem expectativa sobre a tua vida e você não ter o que falar. Quantos aqui conhecem a feição de locutores de rádio? Pouquíssimos são conhecidos, mas a voz dele é inconfundível. Quando começa o programa, quando você ouve a voz,
mas a gente não conhece a feição dele. E nós somos uma geração que talvez está tentando aparecer pela nossa imagem, mas a gente não tem uma voz, a gente não tem um clamor. Nós seremos reconhecidos pelo quê? Então, antes de Deus te dar um nome, Ele precisa te dar uma voz. Então há uma confusão na nossa mente, pastor Sérgio, entre posição e autoridade. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente luta muito para galgar algumas posições. Está aqui o Fabinho, joga num time. Fabinho, o maior sonho é ser o goleiro titular, não é? Não é para isso que vocês trabalham? Mas enquanto você é o titular, alguém é o reserva. Mas ele faz parte do grupo? Ele é importante para o grupo? Sabe por quê? Muitas vezes, quem mais treina o titular é o reserva. Quando você vai bater bola, quando você vai aquecer, quem é que está junto com você? É o reserva. E é um time. E muitas vezes, se ele se contunde como titular, o reserva entra e ele celebra. Por quê? Porque eles construíram algo juntos. Então quem está atuando, na verdade, não define o papel do time, porque é uma equipe. Nós precisamos entender que o evangelho de reino, Bruno, ele vem nos trazer uma mentalidade de equipe. De equipe. Por isso que não há quem se sobressai mais. Então João Batista, quando ele começa a pregar essa mensagem, começa a se gerar uma confusão. Será que ele não é o Cristo? Ele mesmo já acaba com isso. Fala, deixa eu te falar. O meu limite é batizar com água. Nós batizamos a Pri e o Jonatas. O meu limite na vida deles foi batizar com água. Agora após mim, vem um que batiza com fogo e com o Espírito Santo. É só Jesus quem pode fazer, querido. Não gere expectativa para que eu, pastor Sérgio e pastora Cleide, venhamos suprir necessidades de vocês que só Cristo pode suprir. O evangelho do reino nos coloca nesse lugar de servo. Então nós não podemos confundir posição com autoridade. Gente, pasme. Deus não dá autoridade para quem tem posição, mas Ele dá posição para quem Ele deu autoridade. Quem tinha posição no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade? Era o Zé. Quem tinha posição na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade? Era o Daniel. E a pergunta que eu te faço nessa manhã, e começo a abrir aqui um leque para você pensar: você quer posição ou autoridade? E aí eu até anotei algo aqui. Gente, autoridade vem de autor. Autoridade. Então toda autoridade é dada por um autor. E o autor da nossa vida é Cristo. Quando ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, é só o autor que pode liberar. Então não dá para a gente mais trabalhar para um tempo que a gente procura posição, mas a gente não tem uma voz naquela posição. As pessoas respeitam a nossa caneta, mas não respeitam o nosso clamor. E a pior coisa que tem na vida, Rafa, é você ser respeitado por uma caneta, mas você não ser lembrado por um clamor. Você não ser visto como alguém que fez diferença naquela cadeira. Você só foi um que tinha autoridade. As pessoas se sujeitavam pelo que o cargo te exigia, mas ninguém te respeitava. Nas costas, eles não viam que existia um clamor em você. Por isso que tem muita criança tocando mais coração do que muito velho de cabelo branco. Eu te dou um exemplo. Aconteceu aqui ontem. Quantos ouviram a oração da Laurinha pela pregadora? Quem não sentiu a presença de Deus quando aquela menina orou? Eu te pergunto, quantos anos tem Laurinha? 6 anos. E todo o principado, todo mundo espiritual ontem se rendeu à oração de uma menina de 6 anos. Aí eu te pergunto, você quer posição ou você quer autoridade? Meu Deus! Essa é uma decisão. Então são dias que a gente não pode negociar a mensagem. Uma das coisas que Deus precisa mexer conosco nesses dias é o cardápio do que a gente come. João Batista comia mel e gafanhoto. Exótico, Rafa. Mas interessante que eu fui meio que pesquisar um pouco sobre os dois atributos. Mel é doce. Tudo que a gente atribui à palavra mel, a gente lembra de doçura, né? Isso é doce como mel. Esse abacaxi está um mel, então a gente lembra de doçura. E não tem como a gente não lembrar de doçura desassociando ao amor. Mas ele também comia gafanhoto. Gafanhoto diz que é um herbívoro que destrói as lavouras. Ele come muito rápido. Então ele tinha um balanceamento entre uma missão e um coração. São dias que a gente precisa aprender a pregar um evangelho da verdade com amor. Sabe qual é o problema? E o que é que o cristianismo nos traz nesses dias? Às vezes a gente identifica como pastor alguns problemas, algumas debilidades. Gente, eu vou falar.
A gente tem mais o espírito de Pedro querendo tirar a espada e cortar a orelha do que o espírito de João Batista. Porque às vezes a gente se acha no direito da verdade por encontrar uma mentira na vida de alguém. E o Senhor não nos autoriza a fazer isso. Eu vou falar isso mais à frente. Ele era uma voz que clamava algo que não era ele. Ele emprestou a voz dele. Nós estamos aqui emprestando o nosso corpo, o nosso tempo para algo que é do Senhor. Então ele é o legítimo dono. Só ele quem pode conduzir. Por isso que algumas vezes eu já disse aqui nesse altar, de tudo que Deus mandou Noé construir, Ele não mandou Noé construir um leme. A primeira vez na história da humanidade que um barco daquele tamanho é construído sem leme. Eu nunca vi barco sem leme, só a arca de Noé. Porque o Senhor está me ensinando um princípio. Aquilo que Deus mandar você construir, só Ele pode dirigir. Não queira dirigir as coisas que Deus mandar você construir. Não queira. E aí o Bruno, quando falava da planta baixa, eu lembrava de novo desse culto. Por quê? Porque no início de toda a obra, como a obra, e o Jonathan está ali, está me ensinando tudo. Ele faz a marcação da obra. E o Joe está ali com a planta, ele marca a obra, né, Joe? E aí os pedreiros começam a construir, tem uma planta no meio da obra. Só que à medida em que as coisas vão ficando prontas, vão tomando forma, muitas vezes eles esquecem da planta. E aí eles vão rebocando, vão construindo, não se atentam a algumas medidas. Por quê? Porque os olhos agora começaram a contemplar algumas coisas que até então só tinha no pedaço de papel. Gente, construa o que vocês construírem, mas não tire os olhos da planta. Não tire os olhos da planta, porque o Bruno bem disse aqui na abertura do culto, depois que você terminar, você não pode morar se não tiver habite-se. E o homem que vai te dar o habite-se, ele vai checar o que você fez a partir daquilo que você disse que faria. E se você não construiu de acordo com a planta, você não tem legalidade para morar no que você construiu. Mas está bonito, mas não está de acordo com a planta. Não foi para isso que você protocolou um processo aqui. Sim ou não, Bu? Não foi dessa maneira que você disse para o prefeito que você construiria. O reino dos céus, fazendo uma analogia, ele é dessa forma. Então nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco. Ontem nós ouvimos uma mensagem poderosa da nossa irmã que ministrou para as crianças, e ela trouxe um RG. E o Senhor falou muito comigo ontem, foi uma confirmação da palavra de hoje. Porque no RG que ela trouxe, ela leu o verso, ela disse assim, filiação. E algumas pessoas não têm o nome do pai no RG, mas não há um RG sem nome da mãe. Não há um RG sem nome da mãe, mas há RG sem nome do pai, pastora Cleide. Porque a mãe, ela determina a origem, então não tem como. Toda criança saiu do ventre de alguém, mas o pai ele libera o destino. E criança que muitas vezes não tem referência de pai, ele tem dificuldade de destino. Ele tem dificuldade de saber aonde ele pode chegar. O pai provê para a criança proteção, direção e limite. E eu fiquei pensando ontem, mas não há falta do nome da mãe. Por quê? Porque nós nascemos do Senhor, nós sabemos de onde a gente veio. O problema é que as coisas da vida vai tirando a gente a ideia de quem é o nosso pai. Muitas vezes não ter o pai no RG físico, mas nós muitas vezes não reconhecemos o pai no nosso RG espiritual. Quem é o nosso pai? Para quem trabalhamos? João Batista deixa claro para quem ele trabalhava. E eles eram primos. Acreditem em vocês, eles eram primos. Agora, nós somos uma geração que, porque a gente tem dificuldade de ouvir algumas coisas, a gente vai trabalhando com um problema que está causando para a gente: substituição. Então, quando a gente não consegue resolver algo, a gente troca. E você sabe qual é o problema da substituição, primo? Substituição não traz padrão. Porque toda vez que você troca alguma coisa por um outro, o novo passou a ser sua referência. Você despreza as referências que foram antes. Quando a Bíblia fala que Deus não deita vinho novo em odre velho, Ele não está desprezando o velho. Ele está dizendo que o velho serviu para um tempo. Porque o novo de hoje vai ser velho amanhã. Então nós precisamos entender o que é que o Senhor está nos movendo. E qual é o problema? Aí a gente substitui. Eu vim para essa igreja. Quando a gente recebe pessoas aqui, graças a Deus a gente tem recebido pessoas que a gente tem discipulado, ganha para Jesus, mas quando vem de outra igreja, o cara vem cheio de frustração, Bruno. O cara vem cheio de problema. E aí ele olha, eu vou dizer, meu filho, vai passar um tempo, você vai ter os mesmos problemas aqui, sabe por quê? Eu aprendi um dia com um pastor de cabelo branco. Pastor, me dá um conselho, estou com um problema assim, assim, assim. Ele disse assim para mim, meu filho, sabe qual é o problema da sarna do cachorro? Eu disse, não. Ele disse assim, a sarna vai do cachorro.
Às vezes você quer mudar de lugar, mas a saída está no cachorro. Você acha que é o ambiente que vai te mudar, e o problema é que você é o problema. Você acha que você vai mudar de ambiente, não é. O Senhor, Ele precisa fazer em você, para que depois Ele faça através de você. Então não é sobre substituição, não é sobre mudar de igreja. Eu não estou aqui dizendo para você, nossa, eu gostei da Rema, eu vou. Mas querido, aonde você for, você vai junto. Simples tanto quanto. E os problemas que você tinha em outra comunidade, você vai ter aqui. Porque não é sobre um novo lugar, é sobre uma posição que você quer encontrar em Deus dentro do teu coração. E quando o Senhor refizer você por dentro, aí você pode queimar em qualquer lugar, você vai ser bênção em qualquer lugar. Só que João Batista, ele veio justamente nos trazer isso. Então nós precisamos de uma vez por todas tirar um pouco dessas lógicas de substituição. Porque quando a gente não consegue lidar com o assunto, a gente rejeita, a gente substitui. Quando a gente está fazendo uma prova, o que é que a gente faz? Essa questão eu não sei, depois eu volto nela. Querido, mas você não termina a prova enquanto você não voltar nela, deixa eu te falar. Você pode pular o que você quiser, vai fazer um vestibular, mas depois você tem que voltar. Por um tempo é permitido pular aquela questão, mas você não consegue concluir a prova se você não resolver ela. E o Senhor está falando conosco aqui nessa manhã. Vamos concluir as provas? Quais são as questões que você foi pulando na tua vida? Quais foram as questões do vestibular da vida que você foi pulando? Então são dias da gente voltar a fazer as mesmas coisas como da primeira vez. Porque a gente vai deixando, a gente vai substituindo. E o problema é que muitas vezes a gente vai perdendo a referência. Então ontem, quando ela falava do RG, eu lembrava de uma coisa. E eu falei isso na célula. Quantas lutas da vida foram deformando a nossa identidade? E a gente foi construindo um personagem. E a gente foi se apartando da nossa originalidade. Quantas lutas da vida foi literalmente fazendo a gente construir uma caricatura. E quando a gente vai tirar do bolso, a gente não tira quem nós somos, a gente tira o personagem que a gente criou. E eu contei uma história na célula. E a história dizia que um pescador, ele tinha um barco, Douglas, e o barco começou a ficar lento, e ele vendia peixe fresco, pastor Elivan. Então, os compradores do peixe, pastor Sérgio, começaram a rejeitar a pesca dele, porque o peixe chegava morto. O motor do barco ficou lento, então quando ele chegava o peixe já não estava fresco. Então, as lojas que compravam o peixe dele, começaram a rejeitar a mercadoria dele. Então ele para no estaleiro, e aí ele chega e troca, pede o melhor motor. Ele diz, esse é meu ganha-pão. Então vai o homem e vende a ele o melhor motor. E ele vai para a árvore, mesmo assim continua lento. E aí ele pega desolado, falando, meu Deus, eu gastei dinheiro com esse motor, não resolveu o meu problema. E aí ele coloca o barco assim na areia, e chega um pescador perto de se aposentar. E esse pescador fala assim para ele, o que você tem de dizer? Eu estou triste, esse é o meu ganha-pão, eu não tenho mais o que fazer, eu já esgotei os meus recursos, eu troquei o motor do barco, comprei um motor mais potente, mas ele continua lento, Rafa. Então não estão comprando a minha pesca, porque o peixe está chegando morto. E aí esse senhorzinho bate nas costas dele e fala assim, filho, o problema é que você está querendo resolver de maneira errada. Ele olhou para o senhor e disse assim, sabe qual é o problema? Ao longo das jangadas que você faz nesses anos todos, foram algas grudando no casco, e o casco do barco está pesado, o problema não está no motor. Pega uma espátula e raspa o casco. Quando o casco fica leve, você vai voltar a ter performance. E ele fez, e aí ele voltou com o motor novo, a trabalhar e a chegar com o peixe fresco. O que é que o Senhor está ensinando para a gente? Será que essa não é uma manhã da gente raspar o casco? Será que essa não é uma manhã da gente de fato parar de ficar tentando trocar coisas que não estão resolvendo e de fato a gente resolver o que está impedindo a gente de andar? Será que essa não é uma manhã da gente de fato se render aos pés de Jesus e falar assim, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu desisto, não tem o que ser feito, Senhor, eu já troquei motor, eu já pintei. O problema é que foram coisas sendo acumuladas, frustrações, perdas, prejuízos, rejeições, orfandade, foram coisas sendo coladas em nós, e a gente está pesado, e muitas vezes a gente quer trocar o motor, muitas vezes a gente quer mudar alguma coisa, a gente quer mudar uma roupa, a gente quer cortar um cabelo, mas a gente sabe que por dentro a gente precisa parar e raspar o casco. O Evangelho do Reino, ele vem nos trazer exatamente esse momento. Por isso que ele diz, após mim, vem um que tem a pá,
E a pá vai te ajudar a raspar. Nós precisamos raspar o casco. São dias da gente voltar a fazer as mesmas coisas como da primeira vez. Nós precisamos urgentemente sair da escravidão da repetição para desfrutarmos da religação. Sabe do que eu estou falando? De religião. A palavra religião, ela vem do grego religai, que significa religar. Sabe por que Cristo criou a igreja? Para religar. A Bíblia fala que com Adão nós caímos com ele. Então todos nós somos destituídos. E aí o Senhor estabelece a igreja para religar. Você já viu tanto de tomada que tem nessa igreja? Qualquer elétrico desse só vai ter a função de ligar na tomada. Só que para onde nós levamos a palavra religião? Repetição. Eu venho religiosamente na reunião de terça-feira, pastor Elivan. Eu venho religiosamente no culto. Frequência. E Deus nunca quis que religião simbolizasse frequência. Deus disse que religião era para simbolizar religação. E se é para religar, é porque um dia foi ligado. Então qual é o nosso papel na igreja? Colocar você na tomada e fazer você viver para Cristo de novo. Só que o que é que nós estamos fazendo muitas vezes? Frequência. E da frequência derivou um grande mal que está acabando com a igreja desses dias. Achar que a gente acessa o coração de Deus pelo serviço. Querido, Deus nunca pediu a sua mão. Filho meu, sobretudo dai no teu coração. Porque a gente pode colocar a mão nas coisas de Deus sem dar o nosso coração para Deus. Então essa máxima da frequência muitas vezes fez com que a gente criasse um aditivo de que quanto mais eu fizer para Deus, mais Deus vai fazer para mim. Então anula toda a escolha de Deus. Então eu não preciso fazer nada para Deus, não é isso que eu estou falando. Mas não é por esse motivo que Deus te abençoa. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de edificar, então você tem que entender. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente aprendeu nessa cultura do serviço, o que é que acaba acontecendo com a gente? Se alguém mandar a gente parar o que a gente faz, acabou a nossa função. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Eu convido você a meditar nisso. Se hoje Deus mandasse você parar tudo que você faz na igreja, o que te sobraria? Eu vim pregar a verdade. Eu vim pregar a verdade. Porque talvez se você vai apurar que não te sobraria nada, o teu cristianismo é baseado no serviço. E você é um dos grandes corredores de risco de ouvir: eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E você pode ouvir a pior sentença que um homem pode ouvir na vida: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, querido, antes da gente entregar a nossa mão, a gente precisa levar o nosso coração. Sabe por que tem muita gente desacreditada com a igreja? E eu não vim aqui para falar de igreja. E eu até aconselho vocês a nunca falar nem de pastor, seja quem for, não toque na unção de ninguém. Mas sabe por que tem muita gente desacreditada quando você vai para campo? Por frustrações humanas. Pessoas que geraram expectativas em pessoas. E eu expliquei uma coisa aqui na célula quinta-feira. Gênesis 1, 26 ou 27 diz assim: domine o homem sobre todas as coisas. Deixa eu te ensinar algo, querido. Coisas você domina, pessoas você conduz. Se você decidir dominar sobre pessoas, as coisas vão conduzir você. Deus nunca nos deu o direito de domínio o homem sobre outro homem. Ele disse para a gente dominar sobre as coisas, sobre os animais, sobre os peixes. Então a gente não pode exercer domínio. Sabe por que tem muita gente ferida? Porque foram pessoas dominadas por outros homens. Foram pessoas dominadas por pessoas. E pessoas você não pode dominar. Deus não dá o direito de você dominar sobre ninguém. Está aqui, ó, filhos na fé. Em nenhum momento eles me devem nada. Todos os dias eu esclareço isso para eles. Eu não posso. Agora, o Senhor me ensinou a governar sobre as coisas, pastor Elivan. Porque aquilo que eu não governo, me governa. Então, se você for dominar pessoas, você vai ser conduzido pelas coisas. Por isso que muitas vezes as coisas nos param. E o Senhor está nos trazendo para a raiz do Evangelho. Nós precisamos voltar para a raiz do Evangelho. Nós precisamos conduzir as pessoas. Foi o que o pastor disse aqui sobre Isaías: quem é você para chamar de mundo aquilo que eu santifiquei? Você já pensou se a gente tivesse, se as pessoas tivessem desistido
dos nossos pais, da nossa família, pregar o Evangelho por dureza. Meu pai mesmo foi uma pessoa muito dura para aceitar Cristo. Hoje o filho dele não estaria aqui pregando para o primo dele ouvir. Se a minha avó tivesse desistido de nós, que foi quem plantou o Evangelho na nossa casa, nós temos o mesmo sangue, nós temos o mesmo nome, e nós estamos aqui por uma raiz da nossa avó que está no céu. Eu tenho certeza que ela está em festa, porque ela disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vó, valeu a pena, vó. Seu neto está aqui com o microfone na mão. Mas quantas vezes a gente desiste de pessoas? Quantas vezes a gente desiste de nós mesmos? Quantas coisas foram sendo coladas, grudadas em nós, e a gente está tentando substituir outras coisas, mas a gente não está conseguindo fazer com que o nosso barco ande. Essa é uma manhã da gente colocar o barco na areia, pegar uma espátula e começar a raspar isso que te fere. Se é um perdão, se é uma rejeição, se é uma mágoa. Gente, eu conheci um casal, 50 e poucos anos de casado, e ela disse que tem mágoa do esposo. 50 e poucos anos de casado, pastora Cleide. Sabe por quê? Por causa de uma banana. Tinha uma banana na casa, ele comeu e não deixou para ela. Ela tinha 20 e poucos anos. Não é brincadeira, gente. Uma mágoa, porque aquilo afetou ela de um tanto, como se na infância dela ela tivesse vivido aquilo. E um casamento de 50 e poucos anos, literalmente a preço de banana. Gente, por causa de uma banana. Mas, de verdade, quantos de nós às vezes estamos assim por coisas que a Bíblia fala assim, ó: no que depender de vós, faz com todos. Quantas vezes nós estamos parados por coisas que a paz depende de nós e a gente não libera? Então por que eu usei esse texto de João? Eu vou começar a pregar agora. Porque o Evangelho do Reino, ele vem equiparar as coisas. Então ele leu assim, nós lemos assim: todo vale se encherá, todo monte vai se abaixar, o torto vai se endireitar. Ou seja, a proposta do Evangelho é igualitária. É igualitária. Agora, para que a gente consiga viver esse Evangelho, a gente não vai poder negociar a mensagem. Quem está disposto a dizer para alguém raça de víbora? Agora, às vezes a gente lê esse texto e a gente não entende o contexto. Ele não está xingando o povo, ele está dizendo numa linguagem que eles entendem: acorda, acorda. Você não está percebendo que o seu problema é isso? Ele está sendo uma pessoa direcionada para dizer: acorda. É um chacoalhão naquele povo. Quantos de nós estamos dispostos a dizer raça de víbora? Quantos nós estamos dispostos, Rafa, nesses dias a dizer: cara, acorda, não tem vida sem Jesus, para de ficar procurando em outro lugar, você não vai ser feliz, indivíduo. O seu dinheiro não vai trazer a paz que você não tem, as suas coisas não vai trazer o buraco que tem dentro de você, não vai preencher o vazio que tem dentro de você. O vazio que tem dentro de você é só Jesus Cristo quem pode preencher. Acorda! Só que como é que a gente vai mandar alguém acordar se a gente ainda está dormindo? Como é que a gente vai dar uma palavra para as pessoas acordarem se a gente ainda está dormindo? João Batista não negociou a mensagem, gente. Não há neutralidade no Evangelho. Quando você não decide que lado você está, você já decidiu que lado você foi. Não negocie. Nós ouvimos aqui semana passada: se você tiver que trabalhar no teu emprego sem salário para ganhar uma alma, você fica? Se você disser que não, você precisa repensar o teu cristianismo. É fácil? Claro que não. O reino do céu é tomado à força. E cada vez que a gente vai pregando o verdadeiro Evangelho, a gente vai entendendo o sentido de ser tomado à força. Trabalhar de graça, Rafa. Fazer um contrato com uma empresa e não ganhar nada, Rafa, para salvar uma alma. Não é fácil. Mas o Evangelho nos leva para isso. Por quê? Porque nós não somos pagos pela terra. Quem nos garante é o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, anote se possível: aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Todas as vezes que você andar numa zona de obediência, o Senhor vai prover todo tipo de recurso que você precisa para cumprir aquela missão. Mas eu estou com medo. Foi Deus que mandou? Vá. Mas eu não sei. Não tem problema.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão não tinha um destino, mas ele tinha uma palavra. Quantas pessoas estão com uma rota traçada, perfeita, um plano perfeito, mas ele não tem uma palavra, Gu? Deixa eu te falar, Deus não tem compromisso com o teu plano, porque Ele vela pela palavra dele. O compromisso dele é pela palavra. Se o seu plano está dentro da palavra, tem o selo de Deus. Agora, se o teu plano não tem uma palavra, você está caminhando sozinho, e vai chegar uma hora que você vai se cansar. Então nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa, as pessoas não servirão ao Deus que você prega, mas elas servirão ao Deus que você vive. Enquanto eu estou aqui pregando, é a presença e o caráter de Deus quem está aqui. Agora, quando eu soltar esse microfone, vocês me cumprimentarem da porta para fora, aí eu preciso ser essa mensagem. E você sabe qual é o problema que a religião nos fez? E eu vou falar para vocês rasgado. A gente aprendeu a viver muito mal o que a gente prega muito bem. Nós incorporamos um personagem. A gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a se comportar. E muitas vezes, dentro da nossa cultura religiosa, o que importava era uma foto bonita. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é pecado ser gente. Criaturas de Deus, sejam de verdade. O dia que você não estiver bem, fala, cara, eu estou mal, eu preciso de ajuda. Parece que tiraram de nós a humanidade. A gente tem que estar sorrindo o tempo todo, a gente tem que estar bem o tempo todo. Quem foi que falou isso? Se Deus disse para nós, ser tu homem, cara, o dia que você estiver mal, fala, eu estou mal. Não me liga só para contar medalha, me liga para falar que você está mal. Cara, eu preciso de ajuda. Tirar isso de nós, e o Senhor está nos devolvendo. Nós precisamos ser de verdade, nós precisamos ser de verdade, gente, em nome de Jesus. O dia que você não estiver bem, o dia que você estiver com medo, o dia que você estiver desanimado, peça ajuda, se renda. Se você é casada, fala com teu esposo. Se você é casado, fale com tua esposa. Mas vamos parar. Muitas vezes a gente está aqui, a foto está linda, a maquiagem está ok, o cabelo está ok, mas por dentro a gente está destruído. Nós precisamos ser real. O Senhor está nos chamando para ser de verdade, gente. Sabe por quê? Porque Deus sabe como você está. E se Deus é teu pai, você não precisa esconder nada dele. Como é bom celebrar alguém que fala, meu irmão, eu estava ruim, mas agora melhorou um pouquinho. Está melhor, estou mais aliviado, estou mais leve. Que bênção, irmão. E nós vamos orar por isso e continuar orando. Mas nós precisamos entrar nesse lugar em Deus. Nós aprendemos a viver muito mal, porque a gente aprendeu a pregar muito bem, e o Senhor está tirando isso de nós. Não dá mais para a gente ser um personagem. Não tem mais condição, gente. João Batista, ele não negocia a mensagem. Juliana, fala uma coisa: para de ficar esperando quem não ficou de vir. Quantas vezes a gente gera expectativas e a gente se frustra com expectativas que nós mesmos criamos. Cara, não, mas o Rafa, ele falou que ia fazer isso. Não, ele não falou. Por que você está esperando? Pastor Sérgio, mas a pessoa falou que ia te fazer isso. Não, mas eu imaginei. Não, nós precisamos caminhar, nós precisamos ir para frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja: Canaã é para frente, para trás é o deserto. A gente precisa começar a arrancar as coisas que estão em nós. Cara, quando a gente sai dessa porta para fora, a gente vê o caos que está no mundo, e nós somos a resposta para esse caos através do Evangelho. E o que nós estamos fazendo? Quantas crianças aqui ontem, eu não vi eles como criança, eu vi a mãe de amanhã, eu vi o pai de amanhã, eu vi o pastor dessa igreja de amanhã, todos aqui. Quem sabe um dia eu vou estar sentado e a Laurinha está pregando. Eu vou estar sentado, velhinho, e a Laurinha pregando. Eu vou dizer, eu lembro que com 6 anos essa menina já tinha uma graça. Flua, minha filha, flua, minha filha. E talvez ela coloque a mão na minha cabeça. É para isso que nós trabalhamos, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: esse lugar não foi para você mudar de vida financeira, esse lugar não foi para você ter uma casa, esse lugar não foi para você ter uma esposa. Jesus não morreu na cruz para nos dar coisas, Jesus morreu na cruz para nos dar causas. Qual é a causa da igreja de Cristo na terra?
Ele acrescenta as coisas, Ele é bom, mas nós não podemos servir por isso, gente. Não podemos servir por isso. Se você tem a expectativa de entrar numa igreja para simplesmente mudar a tua condição presente, eu vou te frustrar. Porque Ele não quer mudar a tua condição presente, Ele quer mudar a tua condição eterna. É o céu que Jesus quer te preparar para você chegar. E muitas vezes a tua condição presente é um instrumento de Deus para voltar a te reposicionar para a condição eterna. Por isso que eu comecei dizendo, nós aprendemos a dizer que tudo era demônio. O inimigo está furioso. Não, o pastor Sérgio falou aqui na terça-feira, Satanás, não, ele não caiu por causa de Satanás. Ele está entendendo o propósito. É um gesseiro que está ali, está falando do Evangelho. É um anestesista que está ali, está dizendo, meu filho, Jesus é bom. Ele está chorando. Você tem que entender, querido, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Eu arrisco dizer uma coisa para vocês. Definição pessoal, isso não tem apoio bíblico, mas eu imagino. E aí vocês podem entrar no foguete do tio Rafa e pensar junto comigo. Eu acho que uns 80% das coisas que a gente atribui a Satanás, ele nunca teve capacidade de pensar que ele faria. Vocês não são obrigados a concordar. Mas eu acho que uns 80% ele, cara, eu nunca nem imaginei que eu conseguia fazer isso. Agora vocês falaram que fui eu tomei posse. É sério, gente. É sério, vamos andar com Cristo. Vamos andar com Cristo. Vamos gastar tempo com Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos dobrar nosso joelho. Vamos ter tempo com Deus. Se ele está um leão ao derredor, como um leão ao derredor, procurando a quem possa tragar, se você não tiver vazamento, ele vai entrar por onde? Se a piscina não tiver furo, como é que ela baixa o nível d'água? Explica para mim. Como é que você baixa o nível d'água de uma piscina que não tem vazamento, Rafa? Se não tem vazamento, ele não vem, meu filho. Nós precisamos entender o que é que Deus está falando conosco. Então eu quero terminar para vocês deixando 3 situações aqui para fundamentar essa palavra. Primeiro, o Evangelho tem sempre a ver com o outro. Nunca foi sobre você. Então começa a pedir para Deus, quem é o teu próximo? Porque o teu Evangelho tem a ver com o próximo. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Você é o próximo de alguém. Então quem é o teu próximo nessa igreja? Você está servindo a Deus por causa da vida de quem está aqui? Se conecta a alguém. Para de se conectar com você apenas. A máxima do Evangelho é o outro. Muitas vezes você vai servir o que te falta. Eu hoje, como um pastor, aprendi isso com o pastor Sérgio. O dia que eu menos quero ver crente é o dia que o meu telefone mais toca. O dia que eu menos quero orar, o dia que mais alguém, eu preciso de um conselho. Jesus, eu também preciso. Sabe o que ele me dá? Vamos trocar conselho? Ele me dá, eu dou para ele. Porque é assim. Mas aí Jesus fala, meu filho, esse é o Evangelho. Então você acha que eu ia mudar a tua vida e depois que eu fizesse tudo na sua vida, aí você ia pegar um pedacinho, a primeira fatia do bolo e levar? Não, meu filho. Muitas vezes você vai servir o bolo para todo mundo, não vai sobrar para você comer. Bem-vindo ao clube. Porque um dia você vai numa festa e você vai ser servido. E o dono da festa também não vai comer. O reino de Deus, ele é assim. Então o Evangelho tem sempre a ver com o outro. Segundo, eu quero gastar um pouquinho de tempo nisso. Nós precisamos redefinir o que é sucesso. Se nós acumulamos mais do que partilhamos, então nós não entendemos a mensagem do Evangelho. Se nós acumulamos mais do que a gente partilha, nós ainda não entendemos a mensagem do Evangelho. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e tão rico que não possa receber. A Bíblia fala, melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, se os nossos acúmulos estão maiores do que a nossa partilha, nós precisamos repensar nosso ser. Por que é que Deus me deu algumas coisas? Por que Deus me deu uma voz aqui no microfone? Para que eu seja a voz para quem não tem. Por que Deus talvez está me levando a alguns lugares? Para que eu gere acesso para quem não chegou nele. O Evangelho tem a ver com o outro. Agora, quando a gente fala de acúmulo e de partilha, a gente pensa em dinheiro. E esse é o problema. Não é sobre isso. Eu quero frustrar você com uma verdade. Frustrar. O dinheiro pode ser a oferta mais barata que você oferece no reino de Deus. A moeda do reino é a tua vida. Para alguns Deus pode até pedir dinheiro, mas para muitos Deus não está pedindo dinheiro.
Quero ver você ter 5 minutos para visitar alguém, quando você tem uma agenda super corrida. E você tem total condição de se organizar para estar naquele lugar. Então nós precisamos entender e redefinir o que é sucesso. Sucesso não é quando eu cheguei num ponto de acumular, mas é quando a minha vida já dá para partilhar. Hoje eu consigo partilhar, de estar aqui. Hoje eu consigo de partilhar uma palavra. Hoje, e você sabe que eu quero morrer vazio. Aí me fazem uma pergunta, Rafa, cara, você faz tudo isso aí, você não tem medo de ficar pobre? Quem não faz essa pergunta? Cara, eu estou dando tudo isso aqui para esse povo, será que eu não vou ficar sem nada? E aí eu digo assim, se na minha velhice eu tiver falta de alguma coisa, não foi para Jesus que eu trabalhei. Porque Salmo 37 está dizendo assim, já fui jovem e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Se eu passar dificuldade na velhice, não foi para Jesus que eu trabalhei, foi para mim. Estou falando para vocês a verdade. Trabalhe para Jesus, para você ver se até o último dia da sua vida Jesus não cuida de você. Só que Ele vai cuidar do jeito dele, porque Deus vai dar o que você precisa, não é nem sempre o que você quer. Existe uma diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. Muitas vezes você está morrendo de vontade de tomar um suco de laranja, aí chega o irmãozinho e fala, pastor, eu comprei 3 garrafas de água, estava gelada, olha, eu trouxe uma para você, uma para a pastora Cláudia. Ele queria um suco de laranja, mas a necessidade dele era matar a sede. E eu vou contar um segredo para vocês e vocês espalhem. Quando você agradece a Deus pela água, vem um outro irmão com um pote, com uma garrafa de 5 litros de suco de laranja. Porque Deus te prova. Deus te prova. Foste fiel no pouco, então no muito eu te colocarei. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente está desprezando os pequenos começos da nossa vida, as pequenas provisões da nossa vida, as pequenas coisas que Deus tem feito por nós. Muitas vezes a gente está rejeitando porque ainda não é o que a gente esperava. E eu creio que nossa casa aprendeu isso na prática. Eu fiquei 1 ano e meio da minha vida, comprei até umas canetinhas, querendo voltar para os Estados Unidos. Meu Deus, faça o que for, irmão. Se você falasse que eu tinha que pular, eu tenho medo de altura e pular 50 metros, eu pulava. Era o que eu queria. Aí Deus fala, não, meu filho, deixa eu te ensinar. Você não precisa dos Estados Unidos. Eu sou tudo na sua vida. E eu disse que onde você colocasse a planta do teu pé, aquele lugar seria abençoado. Você não depende de uma moeda para eu te abençoar. Fica comigo. Vamos que eu vou te mostrar um caminho. Irmãos, está aqui. Anos depois, numa comunidade de fé, com amigos, com filhos, com tudo, eu te pergunto, Rafa, aonde está os Estados Unidos no meu coração? No lugar que ele nunca devia ter saído. Quantas vezes a gente deposita a razão da nossa vida a partir de um cenário? E deixa eu te falar uma coisa, igreja, a razão da tua vida sempre foi, sempre é e sempre será Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Quem tem Jesus não sente falta de nada. Nós precisamos devolver esse lugar para Cristo. Então nós precisamos redefinir sucesso. Eu tenho para partilhar ou eu tenho para acumular? O Senhor está falando conosco. Então é pecado ter as coisas? Jamais. Não disse isso. Pecado as coisas terem em você. Você pode ter tudo aquilo que não tem em você. É do coração de Deus te dar tudo aquilo que não vai ter você. Então não é pecado ter as coisas. Pecado é as coisas terem em você. Quando você ama algo que Deus te deu mais do que o Deus que te deu aquilo. E você sabe onde está teu coração. Você sabe onde estão os teus medos. Você sabe aonde estão os teus portos seguros. Você sabe. Vou contar um segredo pessoal para vocês. Há 2 anos e 2 meses atrás, o Senhor me visitou no meu quartinho e disse assim: meu filho, não faça mais nenhum controle da tua empresa. Eu não quero você operando com mais nenhum relatório. Irmãos, eu sou o cara do controle. Eu nasci para isso, eu só sei fazer isso. Cada segundo, cada
tudo planejado. Minha esposa está ali e me deixa mentir. E aí o Senhor me faz esse pedido. Ao Senhor, que dó. Mas eu só vou dar uma olhadinha. Não quero. E eu parei, literalmente, tem 2 anos e 2 meses. Eu cheguei antes de pregar para vocês. Fazem 2 anos e 2 meses que não tem um registro. Você perguntar para mim quantos clientes, eu não sei te responder. E aí o Senhor começou a ministrar o porquê daquilo. Ele falou assim: porque você está um passo da idolatria do que eu estou te dando. Falei: como, Senhor? Quanto mais você olhar aonde eu estou te levando, mais você vai amar o que eu estou te dando. E você vai esquecer de mim. Irmãos, larguei. Estou aqui, está tudo bem, vai tudo bem. Mas o Senhor me pediu isso. Eu não sei o que o Senhor está te pedindo nessa manhã. Eu já estou caminhando para o final. Mas eu termino dizendo para você: o Evangelho do Reino vai nos trazer uma coisa muito importante, que nós perdemos e nós precisamos voltar. Viver coletivamente. Aquele que tiver 2 fome, reparte. Aquele que tiver comida, faça da mesma maneira. Eu até escrevi uma pergunta: como você acha que Deus te vê quando você joga comida no lixo e tem irmãos teus passando fome? Irmãos, vamos ser crentes de verdade. Vamos visitar nosso guarda-roupa. Eu lembro um dia que o Rafa trouxe tanta roupa, tão lindo. Cara, me inspirou, eu fui lá também, sabe? Às vezes, né, Rafa, a gente tem tanto sapato, mas a gente tem abraço, a gente tem palavra, a gente tem uma mensagem. O Evangelho do Reino vem nos dizer: vamos nos igualar a todos. A cruz deu acesso a todos na mesa, e a mesa igualou a todos pela cruz. Então o Evangelho é cruz e mesa. Vamos sentar na mesa. A cruz deu acesso a todos, e a mesa igualou a todos. Você sabe, pastor Elibânia, quando eu fico olhando a mesa, às vezes a gente está aqui na casa do pastor Sérgio, a mesa nos iguala e ela cria em nós uma relação de interdependência. Porque quantas vezes eu preciso pegar um negócio que está do outro lado da mesa e eu falo assim: Rafa, passa para mim o café, eu preciso dele, ele está mais perto de algo. A gente se relaciona, a gente passa a ter um relacionamento interdependente na mesa. Então a cruz deu acesso a todos na mesa, e a mesa igualou a todos através da cruz. O Evangelho do Reino vem nos dizer. Então você vê que o coletor de impostos disse assim: e eu que sou coletor de impostos? Ele disse assim: eu não cobro mais do que é devido. Gente, acredita em você ou não, foi aí que nasceu a consciência de Zaqueu em Lucas 19. Porque quando ele disse: eu defraudei alguém, ele estava debaixo dessa palavra: você sabe que você cobrou além do que era devido. João Batista te deu uma instrução 16 capítulos antes, estava escrito. E eu que sou soldado, não exerce sua autoridade, não saca da tua autoridade que Deus te deu para poder fazer alguma coisa que não coopera para o reino dele, ou não está no teu escopo de trabalho. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Quantas vezes as pessoas querem extorquir, querem fazer porque eles têm uma autoridade, eles têm um poder sobre tua vida? Quantas vezes nós vivemos isso? E o Senhor rejeita isso nessa manhã. Então eu termino aqui dizendo para você: tudo isso vai nos levar para um lugar de muito perigo, porque você vai fazendo as coisas direitinho, cuidando do próximo, servindo a comunidade, o Senhor vai se manifestando, e aí vem uma coisa que aconteceu com João Batista e não vai deixar de acontecer com a gente: vaidade. Você é o Cristo, Sérgio. Você é o Cristo, pastor Elivânia. Tão linda a sua vida. E a gente vai dizer: não, nós só somos uma voz. Nós só somos, eu convido você a ficar de pé. Nós só somos uma voz. Eu não sou ele. Eu não sou ele. Eu não tenho mérito. É a graça. Foi a escolha dele. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, sob o ponto de vista da decisão de Deus. Mas uma coisa eu sei: eu quero cooperar com o que Deus me chamou. Então, em nome de Jesus, que você saia daqui se preocupando com o teu próximo, partilhando sobre tudo aquilo que Deus deu para você, seja no teu bolso, seja no teu coração, seja no teu intelecto. Que você possa ser uma pessoa que dá acesso e oportunidade ao outro. Que você
lugares que outros não chegaram, você possa ser um caminho para levar os seus irmãos até lá. Que você não tenha o seu coração endurecido, talvez, para cuidar de alguém que na sua ótica não merece, mas que ele precisa, filho. Cuide de quem precisa, não tem que encontrar mérito. Não tire amor das mãos de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida, por o intelecto que muitas vezes tenta privar as coisas. Esse eu não como, esse eu não falo, esse eu não perdoo, não, querido. Tem um lugar maravilhoso em Deus para você acessar, mas depende de você. Depende de você nessa manhã parar e talvez raspar esse carro.